Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. A Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que impõe a aplicação de multa a todos os cidadãos que utilizarem VPN ou outros mecanismos para acessar a plataforma X, o antigo Twitter, sem o devido processo legal. A nota pública foi divulgada no site da OAB Nacional. Acompanhe. Segundo a nota, a aplicação de multa ou qualquer sanção só pode ocorrer após assegurados o contraditório e a ampla defesa, jamais de forma prévia e sumária. Nenhum empresário ou empresa está acima da lei no Brasil. Por isso, defendemos a independência e a autonomia do Judiciário para proferir as decisões e adotar as medidas necessárias para coibir qualquer excesso. É preciso, no entanto, que as medidas ocorram dentro dos limites constitucionais e legais, asseguradas as liberdades individuais. A OAB já ingressou perante o STF com diversas ações voltadas a assegurar os direitos da sociedade. Um exemplo foi a ação contra a medida provisória editada pelo governo anterior que permitia o acesso aos dados telefônicos e cerceava a privacidade de milhões de brasileiros. A petição movida agora guarda a mesma linha de coerência de ação. A ideologia da OAB é a Constituição. Apesar da primeira turma do STF ter confirmado em plenário virtual o despacho do ministro Alexandre de Moraes para manter a rede social X suspensa, o ministro Luiz Fux fez uma ressalva em seu voto na linha do que já solicitava a OAB. Luiz Fux avaliou que é importante que a suspensão do X, abre aspas, não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo, em obediência aos cânones do devido processo legal e do contraditório. Tratando-se de tutela provisória, reservo-me o direito à reanálise da questão quando da apreciação do mérito. O ministro disse que devem ser penalizadas apenas quem utilizar a plataforma para fraudar a presente decisão com manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. Fecha aspas. Agora, a OAB quer que o plenário, composto por todos os ministros, analise a questão. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 1190 é assinada pelo presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, e por todos os diretores nacionais e presidentes estaduais da Ordem. Todos os detalhes sobre esse assunto você confere lá no nosso site, em oab.org.br. Acesse e fique por dentro. De forma inédita e para zelar pelo bom andamento dos processos disciplinares em trâmite em todas as seccionais do país e nos órgãos do Conselho Federal da OAB, foi instituída a Corregedoria Geral do Processo Disciplinar, mais conhecida como Corregedoria Nacional. Os detalhes você confere agora na entrevista. A corregedoria, ela não é um órgão julgador, né? Ele não julga os processos éticos, né? O que entra, tem duas vertentes da corregedoria, né? Vamos dizer, de uma forma geral. No âmbito de reclamações que chegam ao Conselho Federal, e aí essas reclamações é de cunho procedimental, retardo do processo, o processo está com andamento, vamos dizer, retardado, e aí acaba que nascendo reclamações no âmbito do Conselho Federal, dentro da nossa corregedoria, para análise desses casos pontuais, onde a gente solicita informações seccionais sobre aqueles processos, monitora o andamento desses processos que geraram essas reclamações, né, até o seu desfecho, e há esse impulsionamento no âmbito da Corregedoria Nacional para que esses processos sejam seguidos de uma forma efetiva e célere. Além disso, tem a vertente das correções, né? Essa gestão a gente primou por fazer a correção em todos os tribunais de ética. E assim, os registros que a gente tinha era de forma pontual, né? Uma gestão conseguiu fazer uns 5 estados, a outra mais 4, e nunca num período só, assim, de 3 anos, a gente conseguiu
avaliar, né, todos os tribunais de éticas do Brasil inteiro. Então, eu primei para fazer esse trabalho. Primeiro, em razão da análise efetiva dos números dos processos de cada tribunal de ética, para aferir também questão de produtividade, as necessidades, as dificuldades do pessoal, né, dos colaboradores, de estrutura. Mas o trabalho da correição, que a gente também teve como foco e objetivo, foi além, um pouquinho além, né? A gente tentou colocar, vamos dizer, podemos até dizer assim, a casa em dia, né? A casa em ordem, para poder uniformizar os procedimentos dos tribunais de ética. Hoje temos o Manual de Procedimentos do Tribunal de Ética. Esse manual foi atualizado a partir do primeiro ano da nossa gestão e esse manual foi difundido também para as todas seccionais. Mas eu senti a necessidade de não ser só esse manual o ponto base para a gente poder fazer essa padronização. Isso tudo também com o objetivo de primarmos pela excelência dos processos éticos, né? Em sessão especial realizada na última semana, o Senado Federal enalteceu a importância dos advogados na preservação da democracia e na promoção da justiça. No evento, em homenagem ao Dia do Advogado, celebrado em agosto, o vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horne, falou da união da advocacia em um momento desafiador para a classe. A advocacia agradece a deferência na convicção de que o 11 de agosto, Dia do Advogado e da Advogada, é uma data a ser comemorada por todos que compreendem a relevância da advocacia para o equilíbrio democrático em nosso país. O compromisso com a justiça e com a legalidade, portanto, estão nas raízes de nossas instituições. A Ordem consagrou-se como instituição civil do Brasil, responsável por evocar a voz constitucional da cidadania. E o Senado, por sua vez, retrata a defesa dos interesses da coletividade, a estabilidade necessária em um ambiente democrático e, através de seus parlamentares eleitos, a materialização da vontade popular. Por isso, cabe sempre à advocacia e à Ordem fortalecer o vínculo institucional e manter o diálogo com esta grande instituição. Junto ao Senado Federal, estivemos aqui na defesa de grandes pautas em defesa dos direitos humanos, da democracia, das liberdades individuais. E foi com o apoio dos senadores e senadoras do nosso país que construímos em nosso país um conjunto de prerrogativas profissionais inédito no mundo, prerrogativas que permitem que cada advogado, que cada advogada possam exercer com plenitude o direito de defesa de cada cidadão brasileiro. E nos últimos anos conquistamos importantes vitórias aqui no Legislativo. Cito 3 para não me alongar. A aprovação do PL 850/2023, de relatoria do senador Carlos Portinho, que evidencia a natureza alimentar dos honorários e garante com isso condições da subsistência da advocacia brasileira. A permanência da advocacia no Simples Nacional na reforma tributária, a garantir a sustentabilidade financeira dos escritórios. E, por fim, a apresentação da PEC, da sustentação oral, pelo senador Castelar Neto, e que contou com amplo apoio dos senadores desta Casa, a garantir o direito à palavra, o direito de defesa, o direito a se utilizar da voz em toda e qualquer tribuna, como estamos aqui a fazer na tribuna de todos os tribunais, de todas as repartições públicas brasileiras. Nossa Constituição Federal, além de valorizar como indispensável a atuação do advogado na administração da justiça, também garante a esses profissionais a inviolabilidade no exercício da profissão, dos seus atos, de suas manifestações. A relevância histórica e cultural dos advogados retroalimenta a força atrativa de graduação em Direito, que continua a convocar gerações de brasileiros. No mês em que se comemora a profissão de advogado, especialmente celebrada no dia 11, destacamos o papel institucional da OAB, tanto em defesa dos seus afiliados, quanto por sua atuação republicana, nos momentos de relevância histórica no Brasil, inclusive no processo de redemocratização.
Mudando de assunto, a OAB Nacional participou da posse do novo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques, para o biênio 2024-2026. Na ocasião, o presidente Beto Simonetti reiterou a disposição da OAB ao diálogo para soluções alinhadas à cidadania e parabenizou o ministro pelo cargo que agora ocupa. Para Simonetti, abre aspas, acreditamos que a soberania da justiça sai fortalecida quando o poder judiciário une-se à advocacia. Unidos, fortalecemos o devido processo legal dentro dos limites constitucionais e legais e asseguramos as liberdades individuais cruciais para a manutenção do Estado de Direito. Fecha aspas. No final de agosto, Simonetti também participou da cerimônia de despedida do ministro Mauro Campbell Marques do STJ. Na ocasião, ele pontuou a trajetória de sucesso do magistrado, que deixou o colegiado do tribunal após 15 anos para assumir a Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Eu quero falar mais de um conterrâneo do que de todos os predicados de conhecimento público que carregam Vossa Excelência. Nessa solenidade, a gratidão permeia cada um de nós, sobretudo, ministro Mauro, aos seus conterrâneos pelo exemplo que Vossa Excelência nos dá e nos inspira. Há um ponto que merece destaque. Todos somos um. E aqueles que não enfrentam a pobreza de dinheiro, frequentemente enfrentam uma pobreza de espírito ou uma saudade que nasce na ausência de algo mais precioso que o ouro. Falta-lhes o delicado essencial. E é exatamente essa delicadeza essencial que define o ministro Mauro Campbell, a sofisticação do seu humanismo. Sua verdade é clara. A força do direito não deve apenas superar a brutalidade da força, mas também deve proteger e expandir a liberdade e a igualdade. A sua trajetória jurídica reafirma que o direito não é uma prisão de linguagem. Pelo contrário, o que devemos aprender com Vossa Excelência, e é o que nós aprendemos, ministro Mauro, é que a verdadeira eficácia do direito está em amparar as pessoas, em enxergar os jurisdicionados não apenas como números em processos, mas como seres humanos. O nosso espírito avança em direção a um futuro no qual a nossa melhor qualidade será, acima de tudo, sermos verdadeiramente humanos. Advogados e advogadas brasileiras conhecem e vivem a potência do seu legado em cada uma das turmas pelas quais atuou, incluindo aí a Corte Especial. Na Corte Especial, seus votos destacaram a importância de respeitar a legalidade e o critério isonômico estabelecido pelo Código de Processo Civil em 2015. E sublinhou que os honorários sucumbenciais são essenciais para a subsistência da classe. Esse é um sentimento seu, reconhecido também pela advocacia. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Eu espero você. O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União a portaria que autoriza a Faculdade Escola Superior de Advocacia da OAB Nacional para a oferta de cursos superiores na modalidade à distância. O projeto da instituição vai contemplar a oferta de cursos nas áreas de tecnologia, marketing e gestão. A faculdade surge como a primeira instituição de ensino superior no país vinculada a uma entidade de classe. No entanto, é importante destacar que a faculdade ESA-OAB não vai oferecer cursos de graduação em Direito. A criação desta faculdade, ela vem atender um desejo antigo de todo o sistema, né, de permitir que a OAB pudesse certificar as suas pós-graduações. Isso foi o motivo principal, né, que nos levou a buscar a criação dessa instituição de ensino superior. Hoje, a ESA Nacional nós tivemos nos últimos 4 anos, mais de 30 mil alunos, né, e sempre tendo que fazer uma parceria com instituições de ensino superior e, obviamente, dentro dessa parceria você tem um aumento dos custos, porque a instituição de ensino superior, que é parceira, ela tem de ser remunerada. Então, a partir do instante em que nós temos
esta independência acadêmica, nós conseguimos ampliar a oferta dos cursos gratuitos, nós conseguimos reduzir, né, os custos das pós-graduações oferecidas a toda a comunidade jurídica nacional, especificamente aos advogados e advogados de todo o Brasil. Mas para que isso se tornasse realidade, nós precisávamos ter um curso de graduação, ou um bacharelado, ou um curso de tecnólogo, e aí eu não estou falando de tecnólogo jurídico, isso é muito importante, porque o pessoal fica o tempo inteiro, mas a OAB é contra o ensino à distância de graduação. Nós continuamos contra e nós não vamos oferecer nenhum bacharelado, tá? E nenhum curso de tecnólogo na área jurídica. Na área jurídica, nós só ofereceremos as pós-graduações. Agora, o que é que nós temos hoje de extremamente importante, né, para que nós consigamos avançar na formação do advogado? Hoje, você começa a viver uma realidade onde você vai ter só dois tipos de profissionais. Aqueles que têm afinidade com as novas tecnologias e aquele que está fora do mercado, não é? A inteligência artificial chega de maneira extremamente contundente, revolucionando a realidade de trabalho do advogado e de todo o judiciário. A maioria dos advogados, onde eu me incluo, não sabe ainda manusear bem essas tecnologias. Então, nós vamos oferecer cursos de 2 anos para poder prover esse conhecimento que é absolutamente necessário para todo profissional, sobretudo para o profissional da advocacia. Eu vou até além, não é da advocacia não, tá? É de qualquer profissão jurídica. A primeira instituição de representação de classe que tem vinculada, né, diretamente uma instituição de ensino superior. Então, é um momento histórico que é motivo de orgulho e de celebração para toda a advocacia brasileira. No quadro Advocacia em Pauta desta semana, você vai acompanhar a entrevista do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, ao portal Migalhas no YouTube. O tema desta vez foi o selo OAB Recomenda e o ensino jurídico. Acompanhe. Entregamos desta gestão para 198 instituições de ensino superior. Isso considera fatores e critérios estabelecidos pela ordem, como a aprovação no exame de ordem, como a nota no Enem, e, infelizmente, essa é a realidade da precariedade do ensino jurídico no Brasil. Nessa edição, nós conseguimos premiar menos de 10% dos cursos de direito em curso no Brasil. Portanto, há de ser repensado o novo formato para os cursos de direito no Brasil, para que nós possamos qualificar não só esses profissionais, mas entregar também um bom serviço à sociedade. Presidente, o senhor acredita que esse baixo índice foi devido ao quê? A falta de comprometimento de inúmeras universidades no Brasil para com os seus alunos, para aqueles que entregam os seus sonhos a essas instituições de ensino superior. Temos hoje no Brasil mais de 900 mil vagas de direito disponível. E isso certamente comunica e reflete com a má qualidade de ensino. Ainda que sejam independentes, os poderes da República precisam se relacionar de maneira harmônica. Isso porque, ao atuarem com autocontenção, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário estimulam o desenvolvimento e a atração de investimentos para o Brasil. Essa foi a recomendação do membro honorário vitalício da OAB Nacional e também presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Ele tratou do assunto em entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico. Vamos ver. O investimento depende justamente da existência dessas duas palavras-chave, saber e prever. Necessito saber quais são as regras vigorantes, com clareza, com precisão, e prever como que essas regras serão aplicadas pelos órgãos administrativos de controle, pelas agências reguladoras e pelo próprio judiciário. Da importância dos precedentes judiciários na segurança jurídica. As súmulas vinculantes, as repercussões gerais, os julgamentos em recursos repetitivos, todos devem ter conhecimento de como o judiciário será
verificará e fará a aplicação dessas regras. Se verifica, infelizmente, em nosso país, que em muitos casos o próprio judiciário ou parcela do judiciário não cumpre os precedentes de tribunais superiores. Verifica-se às vezes que turmas de um tribunal não respeitam os precedentes de seu plenário ou de seu colegiado maior. Então, o judiciário, todos nós que fazemos o mundo jurídico, temos que dar essa contribuição ao país, no sentido de trazer mais segurança jurídica para termos a afirmação do Estado de Direito em plenitude. Até porque a isonomia pressupõe segurança jurídica. A igualdade de todos perante a lei, o tratamento igualitário pressupõe que, independente de quem seja o juiz, se a situação jurídica é a mesma, se os fatos são os mesmos, a aplicação do direito deve ser idêntico, porque senão a igualdade de todos passa a ser uma letra morta, e isso é fundamental para a segurança jurídica. Tratamento igualitário, aplicação da norma em vigor, respeito aos contratos, desde que eles sejam assinados de acordo com as normas do país na época em que ele foi subscrito, de acordo com a interpretação das normas feita pelos tribunais naquele instante. Então, deve ser aplicado, deve ser respeitado. É disso que se trata, para que tenhamos mais investimentos, mais em desenvolvimento do país, segurança jurídica para todos. Agora você vai acompanhar as principais ações e novidades da seccional da UAB no Maranhão em prol da interiorização e prerrogativas da advocacia. A OAB do Maranhão tem como os princípios de gestão buscar entregar ações que facilitem o exercício profissional de toda a advocacia. E assim tem como foco a entrega de mais estrutura, de mais capacitação, atuação firme e altiva na defesa de prerrogativas e também buscar gerar oportunidades no mercado de trabalho para os advogados e advogadas. No mês de agosto, lançamos o Conexão Advocacia, que é uma plataforma de empregabilidade. Por meio dela, os advogados e advogadas do Estado do Maranhão poderão se cadastrar. E também empresas que têm interesse na contratação de serviços de advogados e advogadas, escritórios de advocacia, poderão também se cadastrar nessa plataforma e ali gerar oportunidades de trabalho, fazendo a conexão entre o advogado e a advogada e o mercado de trabalho. Também, objetivando, como disse, entregar mais estrutura, inauguramos mais escritórios compartilhados, estruturando espaço para que os advogados e advogadas possam utilizar como seus. Na área de capacitação, concluímos pós-graduações gratuitas em advocacia trabalhista e previdenciária e também em advocacia criminal, certificando em um primeiro momento mais de 1.500 advogados no estado do Maranhão e também mais de 600 advogados em parceria com a OAB do Piauí. Nos próximos dias, entregaremos mais certificações dessa pós-graduação que é feita de forma híbrida e para todo o estado do Maranhão, com o objetivo de entregar mais estrutura para a advocacia, bem investindo o recurso dos advogados e advogadas, um escritório compartilhado na subseção Caxias, que fica no centro da cidade, com uma estrutura completa de sala de atendimento, sala de reunião, para que os advogados possam utilizar, escritório compartilhado para peticionamento também. E também faremos a inauguração da subseção de Pedreiras, uma grande sede bem estruturada, moderna e que contou com o apoio de recursos do Conselho Federal da OAB e do projeto de interiorização da advocacia. Assim, entregando mais estrutura e percorrendo todo o estado, todas as nossas 19 subseções, construímos uma OAB que avança, uma OAB que anda para frente, cada vez mais presente e que está ao lado de toda a advocacia, sempre presente nas subseções. Essas estruturas nas subseções dos estados são importantíssimas, porque mostra a presença da ordem, a força da OAB e da advocacia. A Escola Superior de Advocacia Nacional promoveu no YouTube mais um debate voltado à inteligência artificial e às eleições. A convidada desta vez foi a professora e doutora em Direito, Fernanda Lage. Acompanhe. Com relação à utilização dessas tecnologias agora nas eleições, a gente tem algumas consequências, algumas ferramentas que a resolução trouxe, que a Justiça Eleitoral
discute para tentar minimizar um pouco esses efeitos ou coibir essas práticas. Quando a gente fala de uso de IA na campanha, você tem 3 possíveis situações que uma não exclui a outra. A primeira, a gente está falando de uma propaganda irregular pela utilização da inteligência artificial. Então, utilizou de um deepfake, um vídeo falso, para prejudicar um candidato ou candidata ou para beneficiar o próprio candidato ou candidata. Essa, por exemplo, é uma situação vedada e que pode configurar propaganda eleitoral irregular. E aí, você pode, então, ter a condenação no pagamento de multa e remoção dessa propaganda. Só que se eu tenho, como o Dr. Rony falou, um contexto reiterado, em que, por exemplo, eu tiver ali a utilização de um recurso que ele é indevido, ou se eu tiver a malversação da utilização dos meios de comunicação social, ou se eu tiver algum tipo de abuso, então uma situação que extrapola a mera propaganda irregular, mas ela, no conjunto, ela tem um impacto e tem a possibilidade de você desequilibrar o pleito eleitoral, então violando a igualdade do processo eleitoral, é possível a gente falar na ocorrência de abuso, que é uma outra categoria, né, que enseja responsabilização eleitoral, e aí a gente pode ter, né, abuso do poder político ou do uso indevido dos meios de comunicação social, e isso pode acarretar, isso tem consequências mais graves, como a cassação do registro ou do mandato, sem prejuízo também de responsabilidades com relação à eventual falsidade eleitoral, eventual prática de crime de falsidade eleitoral. Então, veja que a gente tem uma série de gradações de consequências, que eu posso ter a mera propaganda irregular, mas eu também posso ter a prática de um abuso, e que isso pode culminar, inclusive, na cassação do mandato, se aquele candidato ou candidata for eleito ou eleita, né? Ou até do registro. E aí a gente também está falando de uma pessoa que vai ficar inelegível por 8 anos. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!